Muito bem, nós estamos falando sobre Provérbios e o estudo sempre tem nos levado à mesma conclusão. O tema central de Provérbios é que o pecado e a vida entregue ao pecado, ela vai causar danos sérios à sua vida. E aliás, esta é uma boa explicação do porquê existem pessoas sofrendo tantos danos e sofrendo tantas coisas ruins em suas próprias vidas. Se de um lado você tem a ruína do pecado neste mundo, ou seja, a entrada do pecado no nosso mundo arruinou tudo. Arruinou primeiramente a relação do homem com Deus. A entrada do pecado arruinou as relações entre os homens. A entrada do pecado no mundo arruinou a relação entre o homem e a própria criação. E por consequência disso, toda a criação foi posta em ruína. Não de forma descontrolada, não fora do controle de Deus, mas essas coisas todas fazem parte de um plano do Senhor, um plano que existe desde antes da eternidade. Mas de tal maneira o homem fez escolhas ruins que o possibilitaram a experimentar o pecado, e o pecado trouxe essas consequências. Quebrou e arruinou a relação do homem com Deus, a relação do homem com o seu próximo, a relação do homem com a criação, e a própria criação, incluindo o próprio homem, foram postos em ruína. Se um dilúvio, como nós já estudamos e sabemos que aconteceu, se um dilúvio mudou completamente a aparência e os contornos do nosso planeta, com a mesma magnitude, o pecado arruinou os contornos da nossa própria vida. E então, não só a criação geme aguardando a volta do Senhor, a revelação dos filhos de Deus, como o nosso próprio coração anseia por isso. E o autor da carta, o autor deste livro de Provérbios, os autores, os compiladores destes provérbios de sabedoria, eles estão mostrando como algumas atitudes que são pecaminosas podem arruinar a nossa vida. E o resultado disso será o mesmo resultado que o pecado tem gerado desde o princípio. O resultado são danos, alguns deles irreparáveis para a vida do próprio homem. A sabedoria está em temer a Deus e dar ouvidos aos conselhos que o Senhor tem nos trazido. A sabedoria está em temer a Deus, saber que Ele é o Criador e que Ele quer o nosso bem. Não fosse assim, Ele não teria feito escrever a sua revelação, para que nós pudéssemos, lendo a palavra de Deus, aprender o caminho correto. E o autor de Provérbios, o autor majoritário, Salomão, ele escreve como um pai se dirigindo aos seus filhos, e ele está falando com seus súditos em geral, e o conselho que ele dá é como um pai mais velho, aconselhando aos seus filhos, ou em alguns momentos como um pai mais velho, aconselhando um pai jovem, como educar o seu filho. E esta sessão que nós estamos iniciando aqui, é uma sessão de provérbios de sabedoria, em que o autor está lidando com a excelência da sabedoria e a importância dela na vida. E ele começa com uma aplicação prática. Ele diz: olha, vocês querem conhecer a sabedoria? Eu vou mostrar a sabedoria para vocês. Um pai chega para o seu filho e diz para o filho que o filho não deve fazer. E isto é sabedoria. Ouvir o conselho do pai é sabedoria. E vocês precisam disso para a vida de vocês. É assim que Salomão está se dirigindo a nós. E o exemplo que ele está dando é o exemplo de como um pai prepara o seu filho para lidar com a sedução dos pecadores. E isso inclusive é o título que você vai encontrar em algumas das Bíblias para esta sessão. Contra as seduções dos pecadores. São esses provérbios que estão aqui de 8 a 19. Inicialmente nós temos, o texto está dividido em 3 partes. A primeira parte é a orientação do pai para o filho. A segunda parte vai mostrar qual é a sedução dos pecadores. E a terceira parte vai mostrar qual é a consequência de ceder a esta sedução. Então a primeira parte está 8 e 9, mostra qual que é a orientação do pai. O pai chega para os seus filhos e diz: filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. E daí, a primeira parte do versículo 10,
filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. O início ele diz, olha, é grande sabedoria para um filho dar ouvidos aos conselhos do seu pai e da sua mãe. Pedagogicamente, pai e mãe têm o mesmo papel diante de Deus em relação aos seus filhos. A educação e a instrução do filho não é papel só da mãe e nem papel só do pai. O fato de Salomão ter colocado as duas figuras aí neste provérbio é para mostrar que a instrução aos filhos é responsabilidade de ambos, de pai e de mãe. Essa história de que o pai é o provedor, então o negócio é trazer dinheiro, comida e sustento para casa, e a mãe que fica dentro de casa, ela que tem que ficar instruindo o filho, isso daí é balela, isso é conversa de pai que não quer ter o trabalho de educar os seus filhos. A responsabilidade é de ambos. Esta conversa de que, olha, vamos contratar uma secretária boa, honesta, porque ela vai passar o dia com os nossos filhos e ela vai trazer bons princípios, isso é balela. Conversa de pai e mãe que não quer assumir a responsabilidade da educação. Não, eu já pago uma boa escola para os meus filhos para que eles recebam uma boa educação. Conversa fiada. A boa educação é a responsabilidade do pai e da mãe. Pai e mãe não podem terceirizar a educação dos filhos. E aqui Salomão está dando um exemplo de como você transmite sabedoria aos seus filhos e como o filho aproveita a sabedoria dos pais. Essa transmissão ela começa exatamente com a responsabilidade do pai e da mãe de educar os seus filhos, de lembrar que eles são, diante de Deus, responsáveis pela educação dos filhos. Nós vivemos uma inversão no nosso tempo. Que inversão é essa? No nosso tempo, nós pais achamos que os filhos são nossos, eles são de propriedade nossa. E infelizmente nós não criamos os filhos para se afastarem de nós. Nós criamos os filhos como se nós fôssemos deixá-los debaixo do nosso guarda-chuva, do nosso ambiente, do nosso refúgio, para a vida toda. E isso está equivocado. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que nós devemos treinar os nossos filhos, nós devemos educá-los na disciplina do Senhor, porque eles passarão conosco pouco tempo. Vai chegar um dia em que Gênesis 2, 23 e 24 vai se cumprir na vida dos nossos filhos. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Vai deixar. Deus não te deu filhos para viverem a vida inteira com você. Agora, se Deus pegou os filhos que pertencem a Ele e colocou debaixo dos meus cuidados, Deus fez isso por quê? Deus fez isso para quê? Deus fez isso porque Ele me ama e porque Ele me dá este privilégio de criar, de educar aqueles que são filhos dEle, primeiramente. Segundo, Ele colocou para quê? Para que eu os treinasse para a vida. E eu tenho pouquíssimo tempo para isso. Eu tenho 20 e poucos anos para fazer essa tarefa. E então, nesse período, o papel do pai e da mãe é transmitir a maior quantidade possível de conhecimento, a maior quantidade possível de educação, de princípios e de valores para os seus filhos. E aí, o texto aqui diz para nós que grande sabedoria é uma atitude absolutamente correta e extremamente saudável, que os filhos ouçam, deem ouvidos ao ensino que eles recebem do pai e à instrução que eles recebem de suas mães. E aí a conversa vem aqui para o lado nosso de filho. Para vocês que são filhos ainda solteiros, há grande sabedoria em ouvir a instrução dos seus pais. Volta e meia eu ouço algumas pessoas orando e falando assim: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. E às vezes eu até sei para qual o problema que é. Senhor, me dá. Eu estou orando, pedindo a Deus sabedoria para lidar com algumas situações. Às vezes isso se torna uma muleta para a gente, porque a gente já sabe como lidar com a situação. Já sabe por quê? Porque desde cedo você já ouviu a instrução do pai em casa e sabe o que você tem que fazer. Sabe porque a Bíblia já deixou isso claro. Mas a gente quer fugir daquilo que é inevitável, daquilo que está claro, e a gente fica orando para Deus, e eu penso que algumas vezes Deus deve olhar para as nossas orações e Ele deve ficar extremamente revoltado. Eu falo, esse sujeito sabe o que ele tem que fazer. Isso aqui, ele não está lidando com um enigma. É claro que ele precisa fazer, ele está orando para mim para pedir sabedoria.
E às vezes nós filhos, e às vezes aqueles especialmente mais novos, mas não estou dizendo que os mais velhos não façam isso também, estão diante daquilo que é óbvio, estão pedindo a Deus sabedoria. Será que eu devo, Senhor, o que eu faço? Me dá sabedoria. Olha, o que você tem que fazer? Você tem que obedecer seu pai e sua mãe. É preciso pedir a Deus sabedoria para saber que tem que obedecer pai e mãe? É preciso pedir a Deus sabedoria para saber que na relação marido e mulher tem que haver cumplicidade, tem que haver amor, tem que haver dedicação, tem que haver carinho, tem que haver fidelidade? Eu preciso pedir a Deus sabedoria para saber que eu tenho que ser fiel? Isso daí é a gente tentar a Deus. Isso é tentar a Deus. E aqui nesse texto está muito claro: o filho, ele precisa dar ouvidos ao ensino do seu pai e à instrução da sua mãe. É através dessa instrução, e aqui especialmente falando para vocês que são filhos de cristãos, é exatamente essa instrução que faz com que você conheça e ande pelos caminhos da graça. É essa instrução que vai trazer valor à sua vida, porque é essa instrução que conta a você que você é um filho de Deus, que você não foi criado para as coisas deste mundo, mas o Senhor nos comprou com o sangue precioso do seu Filho, para que nós vivêssemos para Ele, para que nós pensássemos as coisas lá do alto, para que nós perseguíssemos com todo o nosso esforço as coisas lá do alto, para que nós sejamos sal e luz sobre esta terra. E então quando ele fala sobre isso, eu não quero me estender no versículo 9, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Existe muita coisa aqui dentro desta linguagem, e eu posso fazer links com isso, com o Novo Testamento, mas basta por hora saber o seguinte, que quando ele faz essa ligação, ele está dizendo para os filhos: nós, filhos, herdamos dos nossos pais, especialmente naquela cultura que tinha uma oralidade muito forte. Eles herdaram todo aquele ensino a respeito de como Deus tinha se relacionado com o povo hebreu desde Abraão até aquele período que eles estavam vivendo com Salomão. Quanta riqueza existe de informações, o quanto aquele povo já tinha aprendido sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus, sobre a fidelidade a Deus, o quanto eles já tinham aprendido sobre aquilo que agrada a Deus, sobre como assegurar uma vida, um futuro para os seus filhos, confiando em Deus, ensinando os seus filhos a andar no caminho do Senhor. Então o tesouro desse conhecimento, dessa revelação que aqueles pais tinham e transmitiam aos filhos, é um tesouro inigualável. É interessante que na ordem de Provérbios, na sequência ele vai falar sobre o perigo das riquezas, a partir do capítulo 15. Até o capítulo 15 ele fala sobre o que é sabedoria, depois ele vai falar sobre riqueza. E ele está dizendo para os filhos e para os homens todos, para nós todos: não troquem a sabedoria pelas riquezas desse mundo. Porque a sabedoria que vocês têm a partir das revelações de Deus é infinitamente superior às coisas que vocês podem adquirir neste mundo. E é isso que ele está dizendo neste provérbio: filho, ouça a instrução do seu pai, ouça a instrução e o ensino da sua mãe, porque este é o grande tesouro que você tem para levar para a vida. É aquilo que você vai aprender do seu pai e da sua mãe. Dinheiro, ouro e prata, essas coisas se conquistam e se perdem. Mas esse tesouro que é a instrução do pai e da mãe, esse ninguém pode tirar de você. Então a instrução, o ensino dele é: ouça o pai e a mãe. E qual que é a contrapartida? A contrapartida é que nós filhos, vocês filhos, sempre serão expostos à sedução dos pecadores. Então ele está dizendo: vocês precisam dar ouvidos à instrução e ao ensino que vocês recebem do pai e da mãe de vocês, porque esse é o grande tesouro da vida de vocês. E vocês precisam resistir à sedução dos pecadores. É o que ele diz no versículo 10: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. O interessante é que aqui ele está, a ideia que vai ser descrita a partir do versículo 11, é a ideia de uma gangue, literalmente uma gangue. Os comentaristas que fazem estudos em Provérbios, todos eles usam o mesmo termo para descrever esse grupo que está descrito aí a partir do versículo 11. E então a ideia é a seguinte: filho, lembra do que o papai te ensinou, porque este é o grande tesouro seu, e não caia na cilada da gangue. Sempre haverá uma gangue tentando seduzir
você. É interessante isso. Quando eu tinha 13 para 14 anos, meu pai morou 2 anos e meio em Curitiba. Entre 89 e final de 91. 89 e meados de 92. E esse período lá em Curitiba, a cidade estava completamente dividida em gangues. Dividida, de fora a fora em gangues, estava cortada em gangues. Nós morávamos num bairro chamado Boqueirão, e lá no Boqueirão era a zona leste de São Paulo. Parece que eu tenho um magnetismo por esses lugares, né? É a zona leste da cidade de São Paulo. E lá tinham muitas gangues, e tinha os nomes lá, e o pessoal pinchava nome de gangue. E o medo do meu pai e da minha mãe é que eu entrasse. Eu sempre fui grandão, e era uma ferramenta importante para qualquer gangue, né? Então, o medo deles é que eu entrasse em alguma gangue. Então meu pai falava quase todos os dias, quando eu estava indo para a escola, ele falava: cuidado, não vai se envolver em grupos, não se meta com esses grupos, que isso não vai te fazer bem. E a tentação, agora falando do meu lado, a tentação de quem está num ambiente da juventude, em que você quer se encaixar, você quer fazer parte de alguma coisa, a tentação é entrar. Porque se você não entrar, você fica isolado, você fica queimado, ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é. E eu lembro que eu convivi com isso, e em alguns momentos eu fui muito seduzido, e a vontade de entrar numa daquelas agremiações era tão grande, e o foco do roubo naquela época era tênis e roupa de marca, essas coisas. Eu acho que não mudou muito, continua sendo a mesma coisa, né? E no auge da sedução, onde eu estava quase entrando num desses grupos, num dia à noite, por desobedecer minha mãe, eu cheguei fora de hora em casa, e em um quarteirão de casa eu fui assaltado por uma dessas gangues, que levaram meu tênis, levaram minha roupa, me deixaram só de cueca para voltar para casa. Mas isso não foi o pior. O pior foi chegar no portão e encarar minha mãe. Eu sempre conto essa história, eu falo: o pior não foi ser assaltado, o pior foi encarar minha mãe no portão de casa. Mas aquilo me fez odiar gangue. Dali para frente meu pai não precisou falar mais nada sobre gangue para mim, porque eu passei a odiar aquela cambada. Eu falei: é um bando de covarde. Se fosse homem a homem, um a um, a coisa não ia ser tão fácil. Mas junta um monte de homem perto de você e alguns armados, você vai fazer o quê? É orar e pedir para Deus você chegar vivo em casa. O que ele está mostrando aqui é exatamente essa cena. Ele está dizendo para o pai, para o filho: filho, não se envolva com esse grupo de pecadores. Não se envolva com eles. Primeiro, porque eles são sedutores. Você precisa resistir, não consinta, porque eles não vão desistir de você. Eles vão ficar o tempo inteiro: vem conosco, vem com a gente, nós vamos fazer um negócio legal, nós vamos armar uma cilada para pegar uns bobões que tem por aí. Esse pessoal que é riquinho, que fica... como é que é um termo que é usado muito hoje? Isso, Jó. É bom falar com gente jovem, porque o pessoal sabe, né? Esse pessoal fica ostentando por aí, ostenta roupa de marca, ostenta joia, ostenta, né, se fosse hoje, celular de última geração. Nós vamos pegar esse pessoal e vamos fazer eles pagarem por isso. Nós não temos direito a nada e eles têm tudo. Nós temos que tirar deles. É aquela síndrome de Robin Hood, né? Vamos tirar dos ricos para dar para os pobres, mas ninguém dá nada para ninguém, né? O cara quer pegar para si mesmo. E esta linguagem sedutora, ela não é da agora, do século XX, século XXI. Desde os dias em que esse texto foi escrito, ela já existe. E Salomão está dizendo: olha, não ouça, filho, não ouça o que eles estão dizendo, não consinta no que eles estão fazendo. E aí ele vai mostrar, por trás dessa agremiação só existe uma coisa. E olha como o mundo, como diz o próprio Salomão em Eclesiastes, tudo que existe e acontece hoje já aconteceu antes e continua a acontecer. Não tem nada de novo debaixo do sol. Muito bem, irmãos, essa coisa de agremiação e de gangue faz tempo, não é de hoje que acontece. Não é de hoje que isso acontece. Isso está acontecendo no mundo desde que mundo é mundo. Desde que mundo é mundo. E aqui o que Salomão está dizendo é o seguinte: por trás dessas agremiações, por trás desse conjunto de gente, por trás dessas pessoas só existe um sentimento. Sabe que sentimento é esse? Ganância. Ganância. Eles querem se ajuntar para quê?
Eles querem se ajuntar para roubar, para criar, como eles dizem, como Salomão diz aqui no texto, uma bolsa única que sirva para todo mundo. E dessa bolsa única, todo mundo vai enriquecer. Todo mundo vai ficar bem, como a gente diz hoje em dia, todo mundo vai ficar bem na fita. Todo mundo vai ficar joia. Que maravilha, que bênção isso. Olha que projeto legal de vida. A gente se ajunta, tira dos que tem muito, e a gente enriquece, e a gente pode até dar para os outros. Mas não tem nada disso. Não tem nada disso. O que tem por trás desse negócio é apenas ganância. Uma ganância que no final das contas vai levar à morte. É interessante porque isso só mudou de nome. Nos nossos dias continua a existir. Tá? Então tem a agremiação, que é chamada de gangue, que são dos colegiais, dos adolescentes. Aí quando eles crescem mais um pouquinho, vira clube. Tem o clube. Eu não estou dizendo que todo clube é problemático, mas às vezes o sujeito monta um clube que é um clube de vantagens. É um clube de vantagens. É para levar vantagem de algum jeito. Aí depois, quando vão ficando mais velhos, aí eles vão dando outros nomes mais chiques para essas agremiações. Agremiações que você não vê em nenhum momento chamando pobres, chamando necessitados para ajudar de alguma maneira. Mas você vê sempre se reunindo para tentar tirar de quem tem, juntar você, e sempre a isca é a mesma. A isca é levar vantagem. A isca é, você vai ficar bem de vida. Se você entrar na nossa agremiação, você vai melhorar. Vai porque nós vamos te ajudar. E as coisas vão amadurecendo, mas o risco continua sendo o mesmo, e só dão outros nomes mais chiques, mas continua sendo gangue. E é contra isso que o autor de Provérbios está dizendo. Ele está alertando os filhos, ele está alertando os servos do Senhor. Fala assim: você crê em Deus, você confia em Deus, você não precisa de gangue para ficar rico. Você não precisa de gangue. Você nem sabe se Deus quer que você seja rico. Talvez Deus, lá na sua soberania, Ele olhe para você e acredite o seguinte: olha, ficar rico para esse fulano não é boa coisa, porque ele é fraco diante do dinheiro. Se eu deixar ele ficar rico, ele me abandona. E por isso Deus não deixa você ficar rico de jeito nenhum. E isso é uma grande bênção, não é? Pense bem, é melhor que Deus me mantenha pobre, mas eu tenha a certeza da eternidade, do que Deus me deixar enriquecer e eu amar mais as coisas desse mundo do que a Ele. Então quando Deus me mantém pobre, é uma bênção isso. É o maior tesouro do que eu posso ter na vida. Agora, sempre aparecerá um grupo te fazendo uma proposta indecente para te fazer ficar rico. Ou às vezes até uma proposta que pareça ser algo decente, mas que na realidade não é. Vejam só, é interessante, se aqueles nossos parlamentares de Brasília, que estão passando tanto vexame, que estão vivendo uma realidade vexatória, que inclusive tem envergonhado o nosso país, se eles tivessem lido Provérbios 1, de 8 a 19, eles seriam poupados do vexame que eles estão vivendo, e eles nos poupariam do vexame que de tabela está caindo sobre a gente. E é disso que o autor de Provérbios está dizendo: filho, não entre pelo caminho dos pecadores. É o mesmo que está lá no Salmo 1. Não entre pelo caminho dos pecadores. A isca que eles vão usar sempre será a mesma. A isca é dinheiro. A isca é ficar bem de vida. A isca é te dar uma situação confortável. Mas quem foi que disse que Deus quer dar situação confortável para todo mundo? Quem foi que disse que uma situação confortável é melhor para você? Deus sabe, nós já lemos e já estudamos. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da onde? Vem de Deus. Vem da boca do Senhor. Agora é interessante, por que Salomão está dizendo, e por que eu posso aplicar isso para todas as épocas? Se você pegar Romanos capítulo 3, versículo 15, aliás, pode começar desde o 13 lá, você vai ver o quê? Você vai ver uma citação lá no Novo Testamento que Paulo faz dos Salmos 14 e do Salmo 53, onde ele vai dizer: olha, todos os homens são corruptos, todos a uma se extraviaram, não há um que queira o bem. Então Salomão não precisa conhecer quem são os membros da gangue da minha rua. Salomão não precisa saber quem são os membros das agremiações que eu tenho aqui na minha cidade. Salomão só precisa saber de uma coisa que a Bíblia fala do começo ao fim: todos os homens são pecadores, todos se extraviaram, e só existe uma maneira de corrigir o coração deste homem: é se esse coração for
transformado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu posso com toda a segurança alertar os meus filhos: cuidado com o caminho dos pecadores, cuidado com as gangues, cuidado com as agremiações, porque todas elas têm um sentimento por trás, todas elas estão agindo de forma gananciosa, e a oferta que elas vão fazer para você é exatamente para seduzir o seu coração naquilo em que todos nós queremos, seja dinheiro, seja poder, seja sexo. É assim que as agremiações funcionam, é assim que as gangues funcionam. E você precisa abrir os teus olhos e tomar cuidado, porque esse conselho é para filho, não importa a idade que o filho tenha. Pode ser um filho de 10 anos, pode ser um filho de 13, pode ser um filho de 20, pode ser um filho de 40 anos, que ainda continue sendo seduzido pelo caminho dos pecadores. Bom, essa é a sedução que está aí de 11 a 15, ele está falando sobre isso, sobre achar um jeito fácil de ganhar a vida. A partir do versículo 15, ele começa a falar: filho, não te ponhas no caminho com eles, guarda as suas veredas, guarda os teus pés. Se existe uma coisa que nós, como indivíduos, precisamos fazer, é guardar os nossos pés, guardar o nosso caminho, para que a gente não passe a imitar os ímpios na nossa maneira de proceder, nas coisas que nós temos que fazer. Porque os pés dos ímpios correm ligeiramente para o mal, eles são apressados em derramar até sangue para garantir o que eles querem. E aí ele usa uma ilustração interessante, ele fala, ó, é inútil, ele fala assim, de balde, veja aí, versículo 17, de balde, essa expressão de balde significa inútil, é inútil estender uma rede à vista e deixar ela clara para pegar aves. A ave tem um instinto natural, ninguém explica porquê, mas a ave tem um instinto natural de fugir de qualquer tipo de rede. A ave, ela foge. Do mesmo jeito que um peixe tem esse instinto também, a não ser quando ele é pego de surpresa, aí não tem jeito. Mas é um instinto natural desses animais que não raciocinam, mas eles têm o instinto de fugir de uma rede. Ele está dizendo, os homens pecadores são tão tolos, que diferente das aves que fogem da rede, os homens pecadores, eles fogem para a rede. Eles armam rede e quem cai na cilada? São eles próprios. Agora a comparação ela é óbvia. Você, filho, você vai seguir a orientação sábia do seu pai e da sua mãe, que estão te transferindo o maior de todos os tesouros que alguém pode ter, ou você vai seguir homens tolos que armam redes, armam ciladas, e eles mesmos caem nas suas ciladas de tão cegos que são. A pergunta, a comparação é óbvia, e a pergunta precisa ser respondida por nós. Quem que nós vamos seguir? E aí você, olha, nossa pastor, mas essa pergunta chega a ser quase ridícula. Entre seguir o conselho do pai e seguir o caminho de gente tão cega que arma cilada, ele mesmo cai nela, não tem nem o que discutir. Eu vou seguir o conselho do meu pai. Pois é tão óbvio, mas a gente não faz isso. É tão óbvio, mas a gente continua fazendo o contrário. Então, nós precisamos atentar para essa palavra e pedir, Senhor, nos ajude a ouvir realmente a palavra do Senhor. O versículo 19 diz, tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Quem quer muitas coisas, acaba morrendo por essas coisas. E morrer aqui não precisa ser necessariamente morte física. Às vezes morre no coração e na alma. Às vezes morre porque se torna escravo de tesouros transitórios dessa vida. Abandona a fé, abandona o Senhor, abandona o pai e a mãe, abandona a sabedoria para correr atrás tão somente daquilo que é terreno. Por isso a palavra de Deus diz, aquele que anda atrás apenas das coisas desta vida é o mais infeliz de todos os homens. Em contrapartida, a palavra do Senhor nos ajuda a lembrar que em Cristo Jesus, Colossenses 2, capítulo 2 de Colossenses diz que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros do conhecimento, e que correr atrás desses tesouros não é tolice, é grande sabedoria.
Que Deus nos ajude neste dia a lembrar dos conselhos dos nossos pais, mas principalmente, nesta manhã, lembrar do conselho do nosso Pai Celeste. Ele que fez essas coisas serem escritas, e é dele que precisamos lembrar. Talvez você tenha 60 anos, ou talvez, como alguns aqui, você seja ainda um adolescente. Sempre haverá uma gangue para te seduzir. Sempre haverá uma gangue querendo que você participe dela. Não importa o nome chique e bonito que ela tenha, mas sempre haverá uma gangue querendo você. Faça uma investigação e você facilmente vai descobrir que por trás de qualquer gangue existe um único sentimento, que é o sentimento de ganância. E por trás da ganância existe um único perfil, é o perfil de um homem sem Deus, tolo, cego, que arma ciladas e ele mesmo cai nas suas próprias ciladas. Este dia que nós comemoramos, o Dia dos Pais, é o dia de eu dar ouvidos ao meu Pai Celeste, aquele que me chama para uma vida sábia, aquele que me dá instrução e aquele que me orienta para que eu não saia dos seus caminhos. Que Deus nos ajude a ouvir o nosso Pai Celeste e também os nossos pais terrenos que têm nos instruído e nos dado grande tesouro com a sua instrução. Vamos orar? Senhor nosso Deus, pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude, especialmente, ó Deus, nesta hora, ó Pai, diante da Tua Palavra, para que nós, ó Deus, tenhamos, ó Pai, uma vida completamente, ó Deus, orientada pela instrução que temos recebido do Senhor. Estamos, ó Deus, semanalmente vindo à Tua casa e ouvindo, ó Deus, a Tua Palavra, lendo em nossos lares, nos nossos livros de devocionais. Nós temos, ó Deus, amplamente a divulgação do Evangelho do Senhor entre os círculos que nós frequentamos, entre os grupos aos quais nós pertencemos, dentro da nossa igreja, dentro da nossa sociedade, no nosso tempo. Nós temos visto e ouvido do Evangelho e lido sobre ele em todos os lugares. Mas infelizmente, ó Deus, na mesma proporção nós não temos observado, ó Pai, a mudança de hábitos, a mudança de comportamento, até mesmo em nós. Por isso, nesta manhã, nós suplicamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós, que apesar de sabermos, ó Deus, que somos filhos do Senhor, nem sempre damos ouvidos à voz do Senhor. Queremos nesta hora, ó Deus, suplicar ao Senhor que o Senhor nos ajude como filhos, para que possamos dar ouvidos à instrução que vem do Teu coração. Para, ó Deus, a orientação nossa, para que não vivamos, ó Deus, seguindo, ó Pai, os conselhos dos homens maus, dos homens ímpios, para que nós mesmos não venhamos a dar esses conselhos para outras pessoas, conselhos ímpios, ó Deus, mas que nós possamos falar a respeito da instrução sábia que temos ouvido do Senhor. Queremos, ó Deus, nesta hora pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a ouvir e dar ouvidos, ó Deus, à Tua Palavra, para que nós não andemos gananciosamente correndo atrás, ó Deus, daqueles que nos fazem ofertas de um avanço, de um crescimento, ó Deus, de uma prosperidade rápida, ó Pai, sem compromisso com a verdade, sem, ó Deus, nenhum tipo de compromisso com a ética do reino do Senhor, mas que o Senhor nos ajude, ó Deus, para que a gente possa obedecer a Tua Palavra e entender, ó Deus, que riqueza e pobreza são consequências, ó Deus, da Tua vontade. O Senhor usa o nosso trabalho, é claro, mas em primeiro lugar é a vontade do Senhor. Se o Senhor quiser que nós prosperemos, nós prosperaremos. Mas se o Senhor não quiser, não há força nessa terra que possa vencer isso. Ajude-nos a compreender, ó Deus, que a condição que nós temos é aquela que é instrumento do Senhor para moldar o nosso caráter. Ajude-nos a entender, ó Deus, que viver com santidade não é viver cumprindo, ó Deus, um manual de regras e a força da letra e da lei, mas viver, ó Deus, com santidade é viver todos os dias entendendo que nós dependemos do Senhor Jesus para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Ele, porque na nossa própria força, na nossa inteligência humana, nós não conseguiremos. Na nossa força e na nossa inteligência humana, a gente acaba cedendo às tentações da carne e às tentações desta geração e fazendo alianças, ó Deus, com quem nós não devemos ter alianças. Mas, ó Deus, se aprendermos a depender do Senhor, nós vamos experimentar uma vida verdadeiramente santa, porque é aquela santidade produzida pelo Teu Espírito dentro de nós, ela é produzida de dentro para fora e não de fora para dentro.
Então, ó Deus, ajuda-nos a dar ouvido ao Senhor, nosso Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a andar nos teus caminhos. Que o teu Filho Jesus, o Filho unigênito do Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso irmão, que Ele nos oriente e nos capacite, ó Deus, a obedecer as tuas palavras, Pai. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.